Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Marcos capítulo 9, o versículo é o 17. Aqui vai contar a história de um jovem, que está passando por uma situação difícil, está tendo manifestações demoníacas. E o pai dele leva até Jesus. Mas chegando lá ele não encontra Jesus. Quem ele encontra é os seus discípulos, E infelizmente aqueles discípulos não conseguem resolver aquele problema daquele pai, daquele garoto. E ali se começa uma confusão, um alvoroço. E lá no versículo 17 fala que Jesus chega, É o que vamos dar início aqui. Diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça e ele espuma, e range os dentes e vai se sacudindo. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traz-o. A gente olhando para essa mensagem, parece que a primeira repreensão que Jesus está dando é nos discípulos. Mas por incrível que pareça, não é. Ele está repreendendo aquele povo. Ele está dizendo para aquele povo: ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Por quê? Mais para frente a gente vai entender o porquê, Porque aquela geração, ela está sempre querendo Jesus. Só vai acontecer na minha vida se Jesus fizer. Se Jesus orar, se Jesus pôr a mão, se Jesus for ali, vai acontecer. E aqui foi o que aconteceu. Aquele homem, o pai, ele levou para os discípulos, foi até Jesus, mas só quem estava lá era o discípulo. Então, ao ele chegar e ver os discípulos, ele foi travado. Ele se travou. Ele não deixou que a obra de Deus fosse agida na vida do filho. E para não ficar nas minhas palavras, vamos seguir. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. Então Jesus pede para trazer aquele garoto, eles trazem. Quando o garoto se aproxima, aquele espírito, em uma tentativa, de que Jesus já fosse orar por ele, ele se agita todo. Ele começa a fazer alvoroço, mas Jesus deixa ele de lado. E Jesus se vira para o pai e pergunta: desde quando está acontecendo isso? Essa situação que está acontecendo na vida dele, começou quando? E aí fica uma pergunta, uma lição para mim e para você, Uma pergunta que eu e você devemos fazer. Aquele problema que está persistindo na sua vida, ele começou quando? Há quanto tempo ele está persistindo? Será que toda vez que Satanás, o diabo, ele começa a fazer agitações, você está repreendendo, você está lutando, batalhando, mas aí ele começa a fazer qualquer agitação, você tira o foco de onde é o problema e foca naquilo ali, esquece aonde é o problema.
E aí você se vira para ali e você fica todo atordoado. Então Jesus tenta entender aonde iniciou, qual foi o ponto inicial daquilo ali, né? Eu e você, antes de tomarmos, repreendermos, tem espíritos que quando se levantam em nossa vida, eu preciso entender onde foi que ele entrou, qual foi a porta que ele entrou, qual foi a brecha que eu dei para ele entrar, né? Como aqui a gente segunda-feira estava falando da vida financeira, qual foi a brecha que você permitiu para que o inimigo agisse na sua vida financeira? Essas perguntas precisam ser feitas para você entender e saber aonde repreender. Amém? E perguntou o pai dele, né? Quanto tempo sucede isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O problema estava onde? O problema que os discípulos não conseguiu repreender aquele demônio foi o pai daquele garoto. Aquele pai do garoto, embora ele tivesse levado o filho até Jesus, mas quando ele chegou lá, que encontrou e não viu que não era Jesus, ali ele já entrou na incredulidade. Ali ele já viu que nada poderia ser feito, porque é os discípulos, não é Jesus. E muitas das vezes, irmão, isso acontece hoje. A pessoa ela vem para a igreja e muitas das vezes, se quem está pregando ou se quem está fazendo oração não é o pastor, ela já não se permite crer no Deus que vai fazer. Ela, em vez de olhar que é Jesus, que é Deus que vai fazer na vida dela, ela acha que a pessoa, é a forma que a pessoa está orando. Não, a pessoa orou devagar, não vai acontecer na minha vida. Aí eu não gosto quando aquele obreiro ora, porque ele ora devagar demais. Aí nada flui. Aí eu não gosto daquele pregando porque ele prega lento, o outro já prega acelerado. Eu só prefiro o pastor pregando. Eu sei que parece uma defesa, né? Mas não é. É para que você seja abençoado. São artimanhas que Satanás muitas das vezes usa e a pessoa não percebe. E ela vem até animada para o culto, mas quando ela chega e não vê que é o líder que está à frente, ela desanima. E ela acaba perdendo a bênção. Porque naquele dia, Deus tinha algo para entregar a ela, mas talvez porque ela se bloqueou, ela permitiu que o inimigo travasse ela, e aí ela já perdeu a bênção. Aquele homem chegou a esse ponto, né? Ele diz, se o Senhor puder fazer alguma coisa. Jesus disse, se tu creres, se você crê, eu posso fazer, mas você crê que eu posso fazer? Aí a gente volta lá no início, ele pergunta, ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Creia, meu irmão, naquele que enviou, naqueles que Deus chamou à obra, naqueles que estão dispostos a servir a Deus. Amém? Continuando. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda em quê? Toda igreja, ajuda na minha? Pronto. Ele era incrédulo. Embora ele fosse lá, levou o menino, mas ele era incrédulo. E talvez o motivo de Jesus não estar ainda mais reforçou a incredulidade dele. Porque até então, os discípulos aqui não tinham curado ninguém. Os discípulos aqui ainda não tinham feito nenhuma manifestação de cura, de libertação. Ele só ouvia falar de quem? De Jesus. Jesus está curando, Jesus está libertando. Jesus expulsou o demônio de uma garota recentemente, né? E aí ele chega lá, não é o Jesus. Jesus não está. Mas Jesus entendeu o problema. É por isso que, embora o menino estivesse lá se revirando, embora o menino estivesse lá debatendo, babando, o demônio fazendo escarcéu, Jesus deixou lá e virou para aquele homem e começou a aconselhar aquele homem, começou a conversar com aquele homem para tirar dele aquela incredulidade. Amém? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nem entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos nos expulsar? E Jesus disse, esta caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu entendo aqui que quando Jesus fala sobre a oração e o jejum, principalmente para aqueles que fazem a obra, é para a gente identificar aonde está o problema, né?
porque os discípulos oraram, repreenderam o nome de Jesus, mas nada aconteceu. E embora eles estivessem não jejuando, porque eles não jejuavam, e Jesus fala isso lá em Marcos 2, né? Quando Jesus é indagado porque os discípulos dele não jejuam, lá no Marcos capítulo 2, versículo 18, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuam, e foram e disseram, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse, podem porventura os filhos da porta jejuar? Enquanto está com ele o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então Jesus diz, olha, eles não jejuam porque eu estou aqui. Eles não vão jejuar porque eu estou aqui. Embora era para eles jejuar, mas como Jesus estava presente, eles não tinham o costume de jejuar. Então, quando eu jejuo, quando eu tenho uma prática de oração e de jejum, a minha visão espiritual ela fica mais aberta, aguçada. Eu consigo ver os ataques de Satanás. Eu consigo perceber as artimanhas do inimigo. Então Jesus percebe que o problema está onde? No pai do garoto. Não era simplesmente chegar e orando. Às vezes a gente tem essa mania de chegar na pessoa e orando, mas a gente precisa primeiro ter um discernimento espiritual. Eu lembro que tinha um rapaz que ele manifestava direto. Sempre ele manifestava. Já tinha quase um ano na igreja, ele nunca... E precisou conversar com ele. Chegou um ponto que o pastor chamou ele e conversou. E a gente foi fazer uma visita na casa dele. Embora ele tivesse ido para a igreja procurar libertação, ele ainda não tinha se libertado das coisas que ele praticava antes, que era idolatria. A casa dele tinha várias imagens. Então, expulsava o demônio, quando chegava em casa entrava novamente. Então foi preciso fazer uma limpeza espiritual, uma conversa com ele, para que aquilo saísse da vida dele. Então, e é uma das coisas que Satanás tenta fazer, tirar a pessoa do foco. Ele faz agitação para que a pessoa não perceba. Veja que quando Jesus vai conversar com o pai, o menino faz? Se agita, começa a se bater, começa a chamar a atenção. Jesus não dá importância para aquilo. Pare de ficar, toda vez que Satanás faz uma agitação na sua vida, você ficar já desesperada, preocupada. Não, mantenha um controle. Mantenha a sua espiritualidade no lugar. E em nome de Jesus aquele mal vai ser vencido. E você vai procurar entender onde está o mal, né? Embora os discípulos eles precisavam jejuar, assim como hoje nós precisamos. Porque se eles estivessem jejuando, eles teriam percebido, eles teriam entendido onde estava o problema. E não era só naquele garoto. Aquele garoto manifestava, mas tinha um espírito, o espírito da incredulidade habitando na vida do pai dele. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Aí mesmo, coloque a mão no seu coração. Ore a